Fala pessoal, seguinte, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma operação que eu realizei utilizando a projeção com a confluência de um canal expansivo. Esse padrão aqui está aparecendo com muita frequência por conta da volatilidade do mercado e é muito interessante que você aprenda ele e saiba como influenciar suas operações para que você se torne mais assertivo. Tá? Então fica até o final desse vídeo que vai ser muito importante para o seu aprendizado, já apoie lá para fortalecer e também se inscreva no canal, tá? Então vamos lá, sem mais enrolações, uma operaçãozinha muito top aqui na visão macro e micro. Seguinte pessoal, a primeira coisa que devemos levar em consideração nessa análise é a relação macro, tá? E aqui você vai perceber que o preço ele começou a se expandir. O movimento de expansão é quando o preço ele começa a sair de um ângulo bem pequeno, né, e começa a abrir esse ângulo, né, ele começa a fazer as movimentações cada vez mais complexas, beleza? Então o ângulo que a gente for definir aqui, ó, era esse aqui, ó, tá? O ângulo era esse aqui. Ângulo, o preço deixou fundo, deixou topo, fundo, topo. Você está vendo que o preço está se abrindo, né, conforme o movimento. Nesse caso em particular, ele estava abrindo para os fundos, se mantendo dentro de uma resistência. Então o preço estava trabalhando uma resistência aqui sem se abrir. Na verdade, na visão menor ele até se expandiu aqui então, para ambos lados, tá? Mas na visão maior ele se manteve preso numa resistência. Então aqui foi uma relação de macro e micro, tá? Visão micro, o preço teve uma expansãozinha aqui, expandindo para ambos lados. Mas na visão maior, nós tivemos apenas essa resistência sendo atuante do movimento principal do canal expansivo. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Você percebeu que ao longo dessa movimentação do canal expansivo, ele vai em busca das extremidades. Então ele sai de um fundo, vai em busca do topo. Volta para o fundo principal, busca o topo novamente. E qual que era o objetivo principal agora? Buscar exatamente o nosso fundo, porque ele já tinha concluído aqui o topo. Ele fez aqui a pernada de impulso, fez o movimento de correção, impulsionou de novo, indo em busca do alvo principal, que seria o suporte do canal expansivo. Isso daqui é um ponto que devemos levar em consideração. Por quê? O movimento expansivo ele tende a aparecer os movimentos de impulso, juntamente com a projeção. É aí que encaixa as confluências. Tá? Nesse caso, você vai notar que o preço ele configurou o movimento de impulso na micro, fez aqui um canalzinho de correção. Marca o canalzinho de correção aqui. Eu queria vender nessa região, porém eu não consegui vender, não tinha confluência com Fibonacci. Não consegui vender aqui. E depois o preço ele acabou rompendo de acordo com a estrutura da micro, indo de acordo com o movimento de impulsão. Esse movimento de impulsão ele tende a parar no suporte do canal expansivo com a projeção que eu defini aqui. Bom, Carvalho, qual projeção é essa que você definiu? Nesse caso, eu priorizei a média, que era que estava confluenciando com aquela região do suporte do canal expansivo. Média seria essa distância. Projeta, encontra o nosso alvo, beleza? Por isso ele bate aqui e tende a reagir corrigindo tal movimentação, beleza? Para os próximos 5 minutos. Aí você decide, bom, vou fazer minha operação para M1 corridos, para a próxima viagem de 1000 no caso, ou então posso fazer para 3 minutos corridos, ou então para 5 minutos corridos. Você decide, você que sabe, dependendo muito da sua adaptação operacional, beleza? Enfim, vamos aqui para a nossa operação e tem um detalhe que eu quero acrescentar aqui para vocês. Foi algo que poderia ter prejudicado minha operação e eu vou comentar para vocês nesse vídeo. Ó, seguinte, por isso eu estava dando uma esticadinha lá em busca da nossa projeção, eu acabei executando a entradinha, tá? O que poderia ter afetado minha operação? Vocês vão observar que o preço vai acabar fechando abaixo da minha taxa. E eu vou mostrar para vocês aqui os candles anteriores, como eles fecharam e o que eu poderia ter feito para melhorar a minha análise, melhorar a minha taxa. Então vamos aqui para a nossa análise, pessoal, de como a gente poderia estar melhorando essa taxa. Que eu notei depois, eu falei, pô, isso daí poderia ter prejudicado minha operação e eu vou estar passando para vocês a ideia, para que você possa estar melhorando também suas entradas, beleza? Então o que aconteceu aqui? Nós tivemos o rompimento nesse candle aqui, vamos batizar como se fosse o candle tamanho X, beleza? O segundo candle, 2x, por que 2x? 2 vezes o tamanho do primeiro candle, tá? E esse candle aqui, 4x, por que 4x? 4 vezes o tamanho do primeiro candle, beleza? Ou seja, tá tendo aqui a força decrescente no caso, né? Porém, por que confiei nessa operação mesmo que tenha candles decrescentes? Isso aí seria o contra da nossa análise, beleza? Mas também tem os prós, né? Os a favor. Que seria a expansão, que tende a parar essa movimentação com muita frequência, né? E também a projeção, que indica o final do movimento de impulso. Por isso que eu confiei nela, beleza? Mas enfim, tenha em mente que quando você for entrar uma operação, saiba dos prós e dos contras, beleza? E quando tiver mais prós do que contra, aí você pode entrar uma operação tranquilamente. Mas nesse caso específico, pessoal, o que poderia estar melhorando minha taxa aqui é analisar os candles anteriores, tá? Que eu poderia ter feito isso, porém não fiz naquele momento.
Só analisei, fiz isso daí depois que eu tinha entrado na operação. Mas enfim, esse candle aqui ele caiu, correto? Rompeu a região e fechou aqui embaixo, sem pavio inferior. Segundo candle, 2 vezes maior que o anterior, sem pavio inferior também. Aí depois o preço ele acabou caindo, rompendo bastante, certo? O que eu poderia ter feito para priorizar a melhor taxa nesse caso? Ao invés de ter comprado aqui visando a retração desse candle e o próximo fechar positivo, eu deveria ter entrado no fechamento desta vela, tá? Sabendo que os dois candles anteriores está vindo no crescimento de candles, eu poderia executar essa operação aqui no fechamento dessa vela para que a próxima seja positiva, né? Indo de acordo ali com a nossa análise da projeção e também do canal expansivo, beleza? Mas observe a operação aí. Então, de certa forma, foi uma operaçãozinha vitoriosa, né? Eu poderia ter priorizado a melhor taxa possível mesmo, porém acabei errando, né? Foi uma falha minha. Nós devemos entender essas falhas que nós cometemos no dia a dia para não cometê-las novamente, beleza? Entenda isso, esse é o processo do crescimento de um trader, tá? Você falhou ali numa operação, deu vitória, beleza. Você falhou naquela operação, tem como corrigir esse erro que você cometeu? Corrija! E você consegue ser melhor amanhã. Você não vai cometer o mesmo erro que você cometeu hoje, tá? Então isso daí fica o ensinamento para vocês, tá, pessoal? Ah, deu vitória ali? Beleza, tem como você melhorar aquela operação? Tem como você melhorar. Então você vai lá, ajusta e não comete o mesmo erro no dia de amanhã. Você vai lá e vai aprimorado. Fechou? Entenda uma coisa, cada dia no mercado é uma guerra diferente, então você tem que estar preparado para essa guerra, beleza? Então se aprimore cada vez mais. Fica a dica para vocês. Se você gostou desse vídeo, apoie o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu!